Fala pessoal, e aí? Tudo na paz? Tudo tranquilo, né? 100%, muito bem-vindos aí a mais um curso, a mais uma bateria, né? Arruma aí a nossa aprovação, se Deus quiser. Ela está chegando, aleluia. E aí pessoal, é o seguinte, aqui já vai ser um pouco diferente, já vai ser aquele curso de revisão geral, aquela revisão geral totalmente voltada para o CESP, beleza? E você não pode perder, você não pode ficar de fora, beleza? Então nós vamos fazer revisões gramaticais, vamos ter uma aula de redação também, né? Nós vamos ter aí uma revisão de interpretação, claro, sempre voltado para as questões. Vamos tentar ir fazer em cada aulinha pelo menos 20 questões, beleza? Como vocês já sabem a matéria, como vocês já têm uma boa noção da matéria, acredito que vocês vão dominar isso aí com tranquilidade, né? Olha só que legal, vamos para a questão de número 1 para entender como que funciona essa parada aqui. Então fiz uma revisão dos assuntos assim que eu julgo, né, os principais assuntos e também, claro, os mais difíceis, obviamente. E aí, realmente, vamos ver aí como é que vai ficar essa parada, se vai ficar bom, se vai ficar mais ou menos, como que funciona, e aí você vai ver como que o CESP não é tão difícil assim. Na verdade, olha só que legal. Vamos para a primeira questão aqui, que diz o seguinte. Vou pegar a canetinha aqui. Prontinho. E aí diz assim, ó, embora a produção de televisores com tela cristal líquido, motocicletas e telefones celulares, os 3 produtos mais representativos do PIN, tenha sofrido decréscimo no período de janeiro a novembro de 2013, na comparação com o mesmo intervalo em 2012, a produção de outros produtos apresentou grande crescimento, com destaque para tablets, videogames, condicionadores de ar e minicomputadores. E ele diz que o verbo sofrer foi empregado de forma composta no modo subjuntivo, ou seja, tenha sofrido, que já está até aqui, ó. Beleza? Por exigência da conjunção embora, que estabelece uma relação de concessão dentro do período. Opa, beleza, olha o embora aqui, ó. O embora é uma conjunção concessiva e você, a esse momento, você tem que ter decorado, né? Quais são as conjunções, Léo, que eu preciso decorar para a minha prova? Você já sabe, com certeza você já decorou. São as conjunções adversativas, conclusivas, causais e as concessivas. Você já sabe que o embora é concessivo. Embora, conquanto, mesmo que, ainda que, apesar de que, por mais que, né, posto que, em que pese, se bem que, malgrado, não obstante, tudo isso vai dar essa ideia de concessão. Beleza? E você sabe, né, que o embora é concessivo, já aprendeu isso. Agora, o mais legal, vou botar mais fininho aqui para a letrinha ficar mais bonita. Agora, o mais legal, pessoal, é que você sabe que a conjunção concessiva, ela te dá, sim, aquele verbo sendo colocado no modo subjuntivo, como ele já colocou ali, né? No modo subjuntivo, tenha sofrido. Olha que legal, o tenha aqui, né? No modo subjuntivo, aquele modo que te dá uma dúvida, te dá uma hipótese. E realmente, né, a conjunção, a oração concessiva, ela tem que te dar um modo subjuntivo. Por exemplo, ó, embora tenha estudado bastante, não obteve sucesso na prova. Quando eu digo embora tenha estudado bastante, não obteve sucesso na prova, aqui você tem uma conjunção embora. E aí, ó, pessoal, tenha estudado. Olha só como tem o mesmo tempo e o mesmo modo verbal de tenha sofrido. Por quê? Por causa do embora. Ó, embora a produção de televisores com tela cristal líquido, né,
motocicletas e telefones celulares tenha sofrido decréscimo, isso aqui, né, você pode eliminar, é o aposto. Embora a produção disso tudo tenha sofrido decréscimo no período de janeiro a novembro, na comparação com o mesmo intervalo, a produção de outros produtos apresentou um crescimento. Pessoal, o gabarito está certinho, você tem ali essa conjunção, embora, né, obrigando esse verbo a estar no modo subjuntivo. Olha lá o que ele diz: por exigência da conjunção embora, né, que estabelece uma relação de concessão certinho, o verbo sofrer foi empregado na forma composta no modo subjuntivo, né? Então tá no subjuntivo porque é uma oração coordenada concessiva. E a oração coordenada concessiva tem que ter um verbo no subjuntivo. Beleza? Então não tem mistério, tá, pessoal? Bem tranquilo aqui. Vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte. Vamos lá entender essa questão de número 2, que diz assim, né? Vou colocar aqui porque minha cabecinha está na frente, que diz assim, olha só que legal. A sustentabilidade, apesar de intangível, sem existência física, é hoje valor essencial que se converte em ativo e vantagem competitiva no mundo dos negócios. A sustentabilidade corporativa requer negócios amparados em boas práticas de governança e em benefícios sociais e ambientais, o que influencia os ganhos econômicos, a competitividade e o sucesso das organizações. Aí ele diz o seguinte aqui, olha só, ele diz que no trecho, né, nesse trecho aí de sustentabilidade até ambientais, né, tá aqui, né, nesse trecho, para expressar um fato ocorrido em momento anterior ao atual, que foi totalmente terminado, ou seja, qual é, lembra da aulinha de verbo? Qual é o verbo que expressa um fato ocorrido em momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado? É um passado perfeito. Então ele está falando do pretérito perfeito. E aí, cuidado. Qual é o pretérito perfeito do verbo requerer? Eu requeri, tu requereste, ele requereu. O verbo requerer no pretérito perfeito e no indicativo fica requereu. E ele diz que a forma verbal requer, que está no presente, deveria ser substituída por requereu. Tranquilo, né? Certinho por enquanto. Nesse caso, mesmo após a alteração do tempo verbal, a referência à pessoa do discurso seria mantida. A referência à pessoa do discurso seria o quê? O sujeito, né? Ele se refere a quem? Vamos entender. Vamos substituir por requerer e ver por requereu e ver se muda a pessoa, né? Ó, a sustentabilidade, apesar de intangível, sem exigência física, é hoje valor essencial que se converte em ativos, em ativo e vantagem competitiva. No mundo dos negócios, a sustentabilidade corporativa requereu negócios, requer ou requereu. O sentido muda? Com certeza, mas ele não falou de sentido. Ele falou de referência à pessoa do discurso. E ele está se referindo a quem? A sustentabilidade, que é o sujeito. E a sustentabilidade vai continuar sendo sujeito de qualquer maneira. Vai continuar sendo sujeito de qualquer forma. Então pode marcar com convicção que o gabarito está certíssimo. Não tem e não há nenhum erro aqui. É só cuidado, tá, pessoal? Porque o verbo requerer, ele é um verbo que nós chamamos de falso derivado, tá? Ué, Léo, por quê? Olha só a diferença. A tendência é você conjugar o verbo requerer como o verbo querer. Não faça isso, porque se você fizer isso, você vai errar. Por exemplo, eu quero. Quando você conjuga o verbo requerer, não fica eu requero. Eu requeiro. Ganho o izinho ali. Eu quis.
no pretérito perfeito. O verbo requerer não fica eu requis, eu requeri. Então cuidado para você não achar que o verbo requerer é um derivado, não. Ele é um falso derivado do verbo requerer. Ó, se eu quisesse. Aí fica, se eu requeresse. Entendeu, gente? Como é tranquilo e como é fácil isso aqui? Você tem um gabarito certo, tranquilo, não tem mistério. Beleza? Então é se eu quisesse e se eu requeresse. Então realmente a forma é requereu. Eu quis, mas eu requeri. Ele quis, mas ele requereu. Beleza? Cuidado que é um falso derivado e você não pode errar isso, por isso que o gabarito está certo. Beleza? Requereu mesmo. E o sujeito, a referência, fica igual, né? Agora nós temos aqui a questão de número 3, que diz o seguinte: são considerados inelegíveis os enquadrados nas restrições impostas pelas leis complementares. Aí ele diz o seguinte: prejudica-se a correção gramatical? Prejudica-se a correção gramatical ao se substituir são considerados por consideram-se. Vamos lá, são considerados, consideram-se. Vou botar de pretinho, né? Consideram-se inelegíveis os enquadrados nas restrições, blá blá blá. Pessoal, hoje a única coisa que ele pegou aqui, quando eu falo, ó, são considerados inelegíveis, você tem aqui os enquadrados nas restrições impostas pelas leis complementares, né? Tudo isso aqui é o sujeito. São considerados, os enquadrados são considerados inelegíveis. Se eu coloco consideram-se inelegíveis os enquadrados, eu não mudo nada. Eu tenho o verbo transitivo direto, quem considera, considera alguém, mas aqui a partícula apassivadora. Os enquadrados são considerados sujeito. Lembra da aula de voz verbal, em que nós falamos que o mesmo sujeito da voz passiva analítica é o sujeito da voz passiva sintética, que não muda nada, e a voz passiva analítica sempre pode ser transposta para a voz passiva sintética? Pessoal, aqui nós temos uma voz passiva analítica. E aí aqui, você, colocando como consideram-se, você vai ter a voz passiva sintética. Tá tudo certo. Só que ele fala que prejudica a correção. E aí por isso que você vai marcar errado, porque não prejudica nada. A correção gramatical continua a mesma, tá? Não muda absolutamente nada aqui. Tudo bem? Então tá tudo muito tranquilo, tá tudo muito fácil por enquanto. Vamos lá para a questão de número 4. E aí falou aqui na questão número 4 sobre... Cadê? Tempo composto. Opa, coisa linda! Pessoal, lembra da tabelinha que nós fizemos? Olha aqui que bonito, ó. O P vira PP. O PI vira o P mais P. Léo, que isso? Eu não me lembro. Você se lembra disso, eu tenho certeza. Nós fizemos isso lá na aula de verbo, nossa última aula do projeto. Olha só. Pessoal, quando você tem um tempo composto, o que é o tempo composto? Simples. É o ter ou haver mais o particípio.
É o verbo ter ou haver mais particípio. Aí você tem o presente. Você tem o pretérito perfeito. Você tem o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Léo, o que é isso? Lembra? No tempo composto, o P vira PP, ou seja, o presente vira pretérito perfeito e o pretérito imperfeito vira o pretérito mais que perfeito. O tinha sozinho é o pretérito eu tinha, tu tinhas, ele tinha. É o pretérito imperfeito. Então significa que toda a locução se tornaria o pretérito mais que perfeito. Então toda a locução é um pretérito mais que perfeito. Concorda comigo? Então se você tem um verbo na locução verbal e esse verbo auxiliar está no pretérito imperfeito, como tinha, toda a locução se torna um pretérito mais que perfeito. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Se você tem tinha ou havia mais particípio, significa dizer que tudo isso é o pretérito mais que perfeito. E se você for fazer a substituição, você tem que substituir por um verbo que esteja no pretérito mais que perfeito, como estivera. A substituição de estivera, cidade estivera agitado por motivos de ordem técnica e politécnica. Se você troca esse estivera por tinha estado, sabe o que muda? Nada. Ele fala que prejudica a correção gramatical, claro que não. Não muda absolutamente nada. Prejudica a correção gramatical? Não. Prejudica o sentido? De jeito nenhum. Não prejudica absolutamente nada. Gabarito errado. Muito errado. Beleza? Bem errado. Então vamos partir para a questão de número 5. Verifica-se que, no âmbito das reformas eleitorais, cinge-se a três aspectos, né? Que o âmbito das reformas eleitorais cinge-se a três aspectos: as eleições, os partidos políticos e as inegibilidades. Ele fala que o pronome se indica a voz reflexiva. Pessoal, vamos lá, vamos entender. Verifica-se isso, né? Para ficar mais fácil e você não ter que analisar tudo isso, porque eu sei que isso é tudo grande, eu vou trocar tudo que está entre colchetes pelo isso. Verifica-se isso. Quem verifica, verifica alguma coisa, verbo transitivo direto, mais a partícula se, normalmente a partícula passivadora. E aí, o que eu falei com vocês lá na aula de voz verbal? Toda vez que você tiver em dúvida entre partícula passivadora, se realmente esse se é a voz é partícula passivadora, e se realmente isso aqui é uma voz passiva sintética, você tem que entender que toda voz passiva sintética tem um correspondente na voz passiva analítica. Verifica-se isso. Isso é verificado. Isso é o sujeito. Aqui também o isso é o sujeito. Aqui tem a voz passiva sintética, aqui tem a voz passiva analítica. Voz passiva não é voz reflexiva. Totalmente errado. Então ele diz que o se é a voz reflexiva. Não, o se não é pronome reflexivo. O se é uma partícula
Apassivadora. Beleza? Gabarito errado. Questão 6. Opa! Por isso, inquestionavelmente, consideram-se reformas eleitorais as propostas de mudança. De novo, quem considera alguma coisa, verbo transitivo direto. Consideram as propostas de mudança reformas eleitorais. Pessoal, é só você passar para a voz passiva. As propostas de mudanças são consideradas reformas eleitorais. Conseguiu fazer a transposição para a voz passiva analítica? Consegui. Então você está diante de uma voz passiva. Vou até completar aqui, ó. Sintética. A prova não queria nem saber se era sintética, analítica, ela queria saber que aquilo ali é uma voz passiva. E com certeza. O pronome ser, em consideram-se, indica que o verbo está na voz passiva. Certo. Certíssimo. Não tem mistério. Beleza? Olha como é que é fácil. Fácil. Fácil, fácil. Para quem já sabe, é moleza. Olha a 7. A 7 eu acho que é a mesma questão que nós fizemos. Está repetida, né, gente? Desculpa aí. Mas é a mesma questão da 4. Você pode marcar que o gabarito está errado, porque ele fala que prejudica a correção. Não. Vamos para 8. E o cumprimento das cláusulas contratuais tornou-se algo também duvidoso. Tornou-se o pronome ser indica a voz passiva. Não. Você já sabe, pessoal. Tornou-se é um verbo de ligação. Lembra dos verbos de ligação, ó? Só, a Peppa, curte, fio, terra. São os verbos ser, permanecer, estar, parecer, andar se estiver no sentido de estar, continuar, ficar e tornar-se. O tornar-se é verbo de ligação. O único verbo que pode formar voz passiva é o verbo transitivo direto. Ou, no máximo, o verbo transitivo direto e indireto. Então, aqui, você vai marcar como errado. Então, e o cumprimento das cláusulas contratuais tornou-se algo também duvidoso. Então, ali é errado porque não é voz passiva, porque é verbo de ligação. Agora, o legal é o seguinte, Léo. Qual é a função desse ser? Já que não é voz passiva, já que não é partícula passivadora, qual é a função desse ser? Pessoal, é bem simples, é bem tranquilo aqui, só para tirar essa marca feia. É bem simples, é bem tranquilo. Pessoal, a função desse ser... Dá uma ajeitadinha nessa câmera aqui. A função desse ser é bem simples. Você tem esse verbo tornar-se sendo dependente desse pronome. Você não consegue conjugar o verbo tornar nesse sentido sem o pronome. Ó. Eu me tornei professor. Tu te tornaste. Ele se tornou. Nós nos tornamos. Você só pode conjugar com o pronome. Quando você só conseguir conjugar um verbo com o pronome, esse pronome vai ser a parte integrante do verbo. Gabarito errado. Tem nada de voz passiva. Nada. Tranquilo? Beleza? Questão 9. A questão 9 é a mesma que a gente fez aqui, né? Consideram-se reformas eleitorais
Eu tô repetindo questão igual maluco. Vamos para 10 então, pô. Para o trecho. Não se encontram soluções. A redação não são encontradas soluções, mantém a correção gramatical do período. Claro! Não se encontram soluções, voz passiva sintética. Soluções não são encontradas. Soluções é o sujeito. E aí, pessoal, não tem mistério, tá? Gabarito certo, correção gramatical. Que essa questão estava muito fácil. Vamos para 11, né? Essa questão tá muito tranquila, muito fácil. Essa aqui não tem mistério, não. Vamos para 11. Mas dá pra gente fazer mais de 20, hein? Ó, respeitando-se as regras gramaticais, as ideias desenvolvidas no último parágrafo do texto podem ser assim sintetizadas. Espera aí. Ele falou, olha, aí você fala, poxa, Léo, pô, você é meio maluco, você não colocou o texto. Querido, pelo amor de Deus, não fica procurando chifre na cabeça do cavalo. Já falei. Por quê? Ele falou respeitando as regras gramaticais. Ele falou de sentido? Não. Então você precisa ficar olhando o texto e ficar procurando sentido? Também não. Eu já falei, irmão, não fica procurando merda onde não tem. Senão você vai se lascar todo, entendeu? Ele só quer a correção gramatical, então é isso que a gente vai ver. O respeito à desigualdade de todos perante a lei é fonte de superioridade da democracia frente a outros sistemas políticos, o que garante-lhe sua... Caraca, mas tem muita coisa errada aqui, hein? Jesus, primeiro respeita a igualdade. Troca a igualdade por desenvolvimento. Ó, o respeito ao desenvolvimento. Tem que ter crase. O respeito ao desenvolvimento. Pessoal, tem que ter crase aqui. Lembra da aula de crase? Trocou a palavra feminina para masculina, pronto. Depois, o respeito à igualdade de todos perante a lei. Tá certo? Aqui é sem crase mesmo, porque é perante o estatuto. Perante é uma preposição, então eu não posso falar perante ao, não tem preposição depois. Tá? Tá certo? É fonte da superioridade da democracia frente a outros sistemas. Pelo amor de Deus, tá maluco, tá amarrado em nome de Jesus, isso aqui não existe. Primeiro, outro é masculino. Segundo, no singular, palavra no plural, crase nem é pau. Então tá fora. O que lhe garante, pessoal, o que é pronome relativo? Pronome relativo é fator de próclise. Lembra os principais? Palavra negativa, advérbio, pronome relativo, pronome indefinido, interrogativo e conjunções subordinativas. É o tal do nariz. Então não é garante, é lhe garante. Entendeu? Então, gente, muita loucura, né? Então é o que lhe garante. Não o que garante. Então há 3 erros ali. Então ficou muito errado. Você poderia marcar errado 3 vezes, né? Porque tem 3 erros ali. Então, muito fácil essa questão, né? Os erros estão muito grotescos, né? 12. O rio Jucu, devido à sua potencialidade como fonte de geração de energia hidrelétrica, é estratégico para todas as atividades econômicas. Ele fala que devido à sua potencialidade, ele diz que ficaria incorreto se fosse colocado um sinal indicativo de crase. Ficaria incorreto se colocasse a crase aqui. Pessoal, errado. Ou sua. Pronome possessivo, adjetivo, pronome que acompanha o nome, né? Feminino e singular. Crase facultativa.
Com certeza. Lembra? Até minha Maria. 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 Então, cara, não tem mistério. Até minha Maria. Até minha Maria. São os casos de crase facultativa. Após a preposição até, diante de nome próprio, diante de pronome possessivo feminino singular, sua, minha e diante de nome próprio feminino. Acabou, cara. Crase 100% facultativa. Como é que é fácil? Pô, que isso? Você não vai errar isso não, pô? Você tá doido? 13. Ó. Instituiu na Bahia, em 1950, a primeira escola parque que procurava oferecer à criança uma escola integral. Ele fala que a criança, né, em a criança, caso o vocábulo criança fosse empregado no plural, o acento indicativo de crase deveria ser mantido. Pessoal, olha só. Ele falou para você colocar a criança no plural e não mencionou nenhuma outra alteração, né? Ó, procurava oferecer ao menino. Nada a ver com o que eu tô fazendo, né? A classe tá certa ali. Ele quer só colocar no plural. Procurava oferecer a crianças uma escola integral. Olha que legal. Pessoal, lembra da regrinha? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Como ele não mencionou ali, né? Como ele não mencionou que crianças eram... que o A também iria para o plural, pô, cara, tranquilo. Então você pode, sem nenhum problema, tá? Então, o gabarito está... Cadê aqui? Deveria ser mantido? Não, o gabarito é errado. Ele não mencionou que se o A estiver no plural, as crianças sim. Mas não se esqueça daquela regrinha, né? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Beleza? Tranquilo? Então vamos embora. 14. Olha só que lindo. A UNB tornou-se a primeira instituição de ensino superior da América Latina a homenagear o especialista com a honraria, otorgando-lhe o título durante a 5ª Jornada Internacional e 3ª Conferência Brasileira. Olha o que ele diz aqui, gente. Pelo amor de Deus. Olha que coisa fácil. Ele diz que a correção gramatical do texto seria prejudicada caso se inserisse o acento indicativo de crase em a homenagear. Claro que seria prejudicada, gente. Pode ter crase diante de verbo? Claro que não. Claro que não. Pode ter crase. Diante de verbo não pode ter crase. Diante de verbo não tem crase. É impossível. Você tem artigo diante de... Não tem como. Então, diante de verbo não tem crase. Agora, olha só que maneiro, né, cara? Podia cair um negócio desse em prova. Olha só. Nossa língua é semelhante à falada
em Portugal. Nossa língua é semelhante à falada em Portugal. Olha só que legal, né, cara? Você tem um verbo no infinitivo aqui e eu te garanto, aqui tem crase, hein? Mas vamos supor que você não saiba. Qual é a regra básica de crase? Você vai pegar a palavra feminina e vai substituir por uma masculina. Vou substituir aqui, ó. Nosso idioma é semelhante ao falado em Portugal. Trocou a palavra feminino, A virou AO? Virou, então tem crase? Tem. Então não existe crase diante de verbo, mas cuidado com o verbo no particípio, tá? Vai que cai uma pegadinha dessa, uma coisa meio louca nessa aí, né? Mas eu acho muito difícil que vá ser cobrado algo tão doido desse tipo, né? Acho realmente muito difícil. Mas, cara, cuidado, tá? Muita calma nessa hora. Beleza? Vou dar uma pausezinha aqui só pra eu pegar uma água ali e já volto. Então vamos que vamos, pessoal. Aí é o seguinte, né? Cuidado com esse verbo no particípio, né? Mas vamos lá. Vamos para a questão 15. Diz assim, ó. O principal objetivo do cinema é retratar as emoções. O teatro pode recorrer às frases de efeito e sustentar o interesse da plateia por meio de diálogos eminentemente intelectuais. E ele diz assim, ó, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do texto. Ele falou sem prejuízo da coerência e da correção gramatical. Ele nem falou de sentido. Coerência é diferente de sentido, tá? Preste muita atenção nisso. Coerência é que a frase tem um sentido, não que necessariamente esse sentido seria o mesmo. E ele fala o seguinte: as frases de efeito poderiam ser substituídas por a frase de efeito. Pessoal, o teatro pode recorrer... Eita. Muito feio, né? A frases de efeito. E aí, gente, olha só como é que é fácil, ó. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Então, sem crase, como ele tá aqui. Certíssimo. Sem prejuízo. Tranquilo. Olha, gente. Olha. Coisa linda. Olha como é que é fácil. Vamos lá. Faltam 5 questõezinhas pra gente matar a primeira missão. Olha 26. Para adicionar um novo e poderoso efeito à sua lista de ações positivas, aí ele diz o seguinte: a supressão do acento indicativo de crase em a sua lista implicaria prejuízo. Não, gabarito errado. Por quê? Ó, sua. Mais uma vez, ó. Crase facultativa. Até minha Maria. Pronome possessivo feminino singular. Minha, sua, tua, nossa, e vossa. Minha, sua, nossa, tua, 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 vossa. São os pronomes possessivos que cabem na nossa mão, né? Minha, sua, nossa, tua, vossa. Minha, sua, nossa, tua, vossa. Minha, sua, nossa, tua, vossa. Molezinha, não tem mistério. Tranquilão, beleza? Então, pessoal, pô, tu não vai errar um negócio desse aí, né? Pô, vai errar um negócio desse aí? Tá doido, rapaz? Não vai errar nunca isso. Tá maluco? Não erra nada? Eu, hein? Gabarito errado.
Implicaria prejuízo? Não, pode tirar aqui, tranquilo. Crase facultativa, pô. Eu, hein? Crase facultativa, tranquilo, posso tirar. Ah, tranquilo, questão fácil. Vamos ver para 17 aqui, só questão fácil por enquanto, né? Ele fala que a correção gramatical do texto seria mantida caso fosse assim reescrito. Olha, Léo, você não colocou... Ah, coloquei, né? Com a criação da União Soviética no início da década de 20 do século passado, outra vertente de planejamento apareceu. Só que a correção gramatical... Ele nem falou de sentido, pô. Então não precisa nem ter colocado o trecho, é só você ver a correção gramatical. No início da década de 20 do século passado, outra vertente, ó, a vírgula tá certinho. Por quê, ó? No início da década de 20 do século passado, isso aqui seria um adjunto adverbial de tempo. Ó. E aí você colocaria aqui, ó, entre vírgula. Porque é de grande porte, é enorme. Então aqui ele também está entre vírgula, está iniciando. Outra vertente de planejamento apareceu, relacionada à criação da União Soviética. O erro está aqui, ó. Pessoal, troque a criação por uma palavra masculina, ó, relacionada ao sucesso da União Soviética. Virou, ó, virou. Então tinha que ter a crase. Por isso que ele fala aqui que o gabarito está errado, porque a correção gramatical não seria mantida de forma alguma. Gabarito errado. Beleza? Tranquilo? Não tem mistério, né, gente? Então você não vai errar um negócio desse aí, mas não vai errar de jeito nenhum, porque você não é doido, né? Vamos lá? Questão 18. Show! Como é que é fácil, né? E ele diz assim, a forma verbal são está no plural porque concorda com esses indivíduos. Bom, o verbo concorda com o sujeito. Se esses indivíduos for realmente o sujeito, gabarito certo. Se não for, gabarito errado. Esses indivíduos, ó, questão de concordância, termo entre vírgula, você elimina. Esses indivíduos são pressionados e oprimidos. Quem é que são pressionados? Esses indivíduos. Esses indivíduos é o sujeito ali do verbo são. Pô, pessoal, que questão fácil. Pelo amor de Deus. Pô, pelas questões que vocês estão acostumados a fazer aí comigo aí nos projetos, Deus me livre. Isso aqui tu vai gabaritar, pô. Você tá doido, rapaz? Vai errar um negócio desse aí? Esse aí você não erra mesmo, não. Tá maluco? 19. E mais uma vez, olha aí. Eu, hein? Que doideira, rapaz. Questão fácil, eu não erro um negócio desse aí, gente. Tá maluco? Ele fala que a forma verbal a poderia ser substituído por existe. Cuidado! O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. A essa altura do campeonato você já domina isso. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Então você não tem sujeito ali. No entanto, o verbo existir é um verbo pessoal. É um verbo normal. Então, se você troca o A aqui, vai ficar no Brasil. Não existem estudos específicos. Blá, 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 blá. Aí você tem um verbo existir, cara. Aqui, estudos específicos é o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Mantém-se a correção gramatical por existe? Não. Teria que ser existem. Sujeito no plural, verbo no plural. Última questãozinha de hoje. Só para a gente fechar. Diz assim. A maioria dos estudiosos evita os clichês
Como o diabo foge da cruz. Mas as frases feitas são o tom... Tá, vamos lá. A forma verbal evita, empregada no singular, poderia ser substituída pela forma flexionada no plural evitam, caso que concordaria com os estudiosos sem que houvesse prejuízo. Pessoal, quando você tem uma questão fácil, gabarito certo. Quando você tem uma ideia partitiva, uma ideia fracionária, uma ideia coletiva, você pode concordar com o núcleo, com maioria, ou colocando evitam, concordando com o adjunto aqui, estudiosos. Então, olha só. Metade dos alunos da mentoria conquistou ou conquistaram a aprovação. Pessoal, você pode concordar com conquistou, quer dizer, com metade, ou conquistaram com a mentoria, não, com os alunos. Metade conquistou, os alunos conquistaram. Olha só que coisa fácil. Então pode colocar evitam ali. Obviamente que metade dos meus alunos passando, quando eu for divulgar isso, e por favor vocês mandem lá o seu depoimento, né? Obviamente que quando eu for falar sobre isso, quando eu for divulgar que metade de vocês conquistaram a aprovação, obviamente eu vou colocar o verbo no plural, valorizando a quantidade de pessoas e de alunos que conquistaram a aprovação. Que é o marketing, né? O marketing é tudo na nossa vida. Pessoal, fiquem com Deus. 20 questões, missão 1 cumprida. Fiquem com Deus. Tamo junto, tá? Forte abraço aí para todo mundo e até a próxima. Só foi a primeira. Valeu? Tchau, tchau.